Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu venho aqui com mais um vídeo relacionado a exibições na TV que são um tanto bizarras ou que geraram alguma polêmica por algum motivo. Eu já tenho alguns vídeos no canal sobre esse assunto, caso você goste mais desse tema, temos uma playlist no canal. Dados os recados, bora para o vídeo. Garbage Pail Kids é uma série de animação americana que foi produzida lá no final dos anos 80, mais precisamente em 1987, que era baseada nos cartões colecionáveis Garbage Pail Kids. O desenho foi produzido e dirigido por Bob Hancock e co-escrito e desenvolvido por Flint Dille. E o que dizem é que devido a polêmicas, o desenho não foi ao ar nos Estados Unidos, embora tenha sido produzido nesse país, e o mais louco disso tudo é que o desenho foi ao ar normalmente em vários países europeus e até mesmo no Caribe. O desenho foi produzido pela rede de televisão CBS, que encomendou uma temporada inteira. Sendo assim, 3 episódios foram produzidos normalmente, já estava com estreia marcada, mas alguns dias antes ele foi retirado da grade de programação. E o desenho foi substituído por meia hora extra de Muppet Babies. O motivo disso foi por conta de protestos da Action for Children's Television, da National Coalition on Television Violence e do Christian Leaders for Responsible Television. Isso tudo porque, segundo eles, o desenho ridicularizava os deficientes, além de glorificar a violência. Além disso, outros alegaram que o desenho na verdade servia para anunciar os brinquedos do Garbage Pail Kids. Mas nos anos 80 isso era até normal? My Little Pony, He-Man. Vocês acham que produziram esses desenhos para quê? Para vender brinquedo, né? Gente, só um adendo que eu esqueci de comentar a respeito quando eu fiz esse vídeo. A polêmica em si não era por conta do desenho, mas sim por conta das cartinhas do Garbage Pail Kids. Isso porque para muitos pais, muitas das cartinhas, elas eram bem grotescas e não eram algo tão apropriado assim para as crianças, tanto é que isso na época deu o maior rolê e tiveram várias escolas nos Estados Unidos que proibiram as crianças de brincarem com essas cartinhas. Essa proibição foi mais por conta da polêmica das cartinhas do que pelo desenho em si, que é bem sem pé nem cabeça. Alguns anunciantes como a Nabisco, McDonald's e Crayola não queriam ter os seus comerciais vinculados ao desenho, e muitos acham que isso foi por conta da pressão desses grupos. O negócio é meio estranho, porque semanas antes de do nada ter sumido da grade o desenho, algumas afiliadas da CBS, no Kansas e Oklahoma, disseram que não iriam exibir o desenho. Apesar disso tudo, a Paramount Home Entertainment lançou o DVD do Garbage Pail Kids, isso lá no dia 4 de abril de 2006, e o DVD contém todos os episódios. Vocês se lembram da Maya, a abelhinha, aquele desenho lá dos anos 70? Recentemente, na década de 2010, esse desenho ganhou uma nova versão, só que dessa vez em 3D, sendo uma produção franco-alemã produzida pelo estúdio 100 Animation, em associação com ZDF para a Alemanha, TF1 para a França e ABC para a Austrália. O desenho não tem nada demais, é um desenho muito bonitinho, tanto a primeira versão quanto a segunda. A segunda eu não cheguei a assistir, eu vi apenas algumas imagens, mas parece ser bonitinho também. Porém, um dos episódios tem uma coisa estranha nele. É claro que foi uma grande trollagem, mas poxa vida, né? Fizeram isso em um desenho dedicado a crianças pequenas. Bom, tudo acontece em setembro de 2017, quando alguns pais, enquanto assistiam o desenho da Maya com seus filhos, notaram algo bem estranho em uma das cenas, e eu vou deixar aqui imagens para vocês, e claro que muitos pais não gostaram disso. Na minha opinião, fizeram isso aqui por trollagem, algum estagiário Jorge, mas enfim. Os pais reclamaram pra Netflix, falaram, né, como assim, vocês colocam uma coisa dessas em um desenho, tá na cara o que isso parece, né? A Netflix se desculpou, ela removeu temporariamente o episódio e depois o episódio reapareceu, só que com uma edição. Mas apesar disso, muitos pais e muitos fãs falaram que foi uma piada de mau gosto.
A gente sabe que a cultura e as leis nos países do Oriente Médio são bem diferentes dos países ocidentais. Então, para nós, algo que pode ser normal, para eles pode ser muito errado, ou fora daquilo que eles acreditam e tudo mais. O que acontece é que um canal de televisão pertencente ao regime sírio estava exibindo um anime que aqui eles chamam de Sasuke. Errou! Porém, em uma das cenas, a personagem feminina foi retratada sem camiseta. E tá, se fosse aqui no Brasil, não teria nada demais. Talvez algumas piadinhas, talvez algumas reclamações de pais no Twitter, até porque isso aqui me parece ser um anime dos anos 70 ou 80, então nem desenhavam com tantos detalhes assim. Mas lá o pessoal ficou chocado, né? Até porque nesses países não é igual no Brasil ou em outros países ocidentais, onde as mulheres podem ficar mais expostas, se é que eu posso falar assim, né? Por exemplo, lá uma mulher não pode chegar na praia e usar um biquíni. Já no Brasil isso é algo totalmente normal. Então, quando eles viram, né, essa personagem com os peitinhos de fora, eles ficaram chocados, ainda mais por se tratar de uma mulher. Lá, quando esse tipo de coisa acontece na televisão, geralmente eles desfocam a cena ou eles fazem alguma edição para que não apareça o decote ou qualquer coisa relacionada à nudez. Só que dessa vez, por algum erro, não fizeram nada. No final, os telespectadores sírios reclamaram com a emissora, né? Como assim? Como é que vocês fazem isso? Ainda mais em um programa direcionado às crianças. E realmente lá existem leis que falam que você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Quem assistiu, acho que o meu vídeo de desenhos que já sofreram algum tipo de censura, que foram exibidos na cultura, sabem que isso também aconteceu com Zeca e Joca em um país do Oriente Médio, porque em um dos episódios aparece uma estátua e aparecia o busto da estátua. Eles pediram para que tivesse uma censura, né? Ficasse desfocado onde aparecesse a estátua. Devemos pedir desculpas aos nossos telespectadores porque cometemos um erro e pedir desculpas é a coisa certa a fazer, disse a Syria Drama TV, acrescentando que tomaria medidas para garantir que o erro grosseiro de transmitir uma cena ofensiva não aconteceria novamente. Apesar disso, alguns sírios nas redes sociais ridicularizaram a situação porque, segundo eles, essas emissoras exibem coisas mais pesadas devido às tensões que acontecem nesses países. E eu acho que vocês já ouviram falar a respeito da situação da Síria, né? Mas até onde eu vi dessa vez, ninguém foi demitido igual aconteceu na vez do Zeca e Joca. Eu acho, né? Esse caso aqui foi meio difícil encontrar informações porque envolve a China e a gente tá falando de uma mídia que não chegou no Brasil. Existem alguns episódios desse desenho em inglês, mas não é algo assim muito popular no Ocidente. É algo que ficou mais popular na China e em alguns outros países, como o Vietnã, por exemplo. Bom, aqui eu vou falar do desenho chamado Gato Arco-Íris e Coelho Azul, que em chinês é algo como Hong Mao Lan Tu, que é uma popular franquia de animação chinesa que se iniciou lá em 2004. Esse desenho conta com os personagens Hong Mao, que é o gato arco-íris, Lan Tu, que é o coelho azul, e aí tem os amigos Sally, Daben, Doudou, Tchau Tchau e Dada, que segundo eles é um desenho animado com foco em comédia e ação. Na verdade, pesquisando mais além, esse desenho se encaixa no gênero wuxia. O wuxia é um gênero literário e cinematográfico originário da China que mistura fantasia e artes marciais, ou ainda basicamente luta de espadas em um mundo medieval imaginário. O Wu significa marcial, militar ou armado, e Xia significa honrado, cavalheiro ou herói. E muitos dizem que para um desenho fofinho como esse, se trata de um wuxia sombrio e dramático. Bom, a série segue a história de Hong Mao, enquanto ele embarca em uma jornada para evitar a conquista e destruição de sua terra natal pelo Tigre Negro, e ele se une aos herdeiros dos 7 espadachins que o derrotam pela primeira vez há meio século. Ao todo, esse desenho recebeu 4 temporadas e um filme chamado Fire Feng Huang. Esse desenho tem esses traços bonitinhos, né? Me lembrou até um pouco um desenho do Sonic que eu assistia no SBT. E claro que chamou muito a atenção das crianças, ganhou muito a atenção das crianças chinesas. Porém, esse desenho contém várias controvérsias. Tudo isso devido aos seus temas e situações maduras, que a gente não esperava ver
em um desenho fofinho como esse, com esses personagens todos bonitinhos, né? Dependendo do desenho, a gente até espera algo mais maduro, grotesco ou violento, mas olha para esses personagens fofinhos aqui. Dizem que o desenho contém muitas representações de sangue, violência e de alto sacre. Não posso terminar aqui essa frase, mas você já deve imaginar do que eu tô falando, né? O desenho era exibido normalmente na China, até que o desenho parou repentinamente de ser exibido no canal infantil da televisão central da China. E a princípio só tinham rumores. Diziam que era por conta, né, dos pais que reclamavam a respeito do desenho, a respeito da linguagem explícita no desenho, da violência, e que por conta disso, a televisão chinesa removeu o desenho da grade de programação. Só que a própria CCTV negou o boato e disse que iria retransmitir o desenho animado em um horário diferente. Um dos funcionários dessa emissora onde era exibido esse desenho disse ao China.org que os rumores não eram verdadeiros. Segundo ele, a censura da CCTV é muito rigorosa e se houvesse cenas de violência ou até algo assim que deixasse no ar mais 18, né, se é que vocês me entendem, eles cortariam antes de sua transmissão nas telas de TV. Também tinham rumores de que o desenho tinha sido encerrado, mas mais uma vez falaram que o desenho não foi encerrado e que estavam apenas reorganizando ele na grade de programação. Isso porque lá em 26 de fevereiro, se não me engano de 2004, que foi quando aconteceu tudo isso, foi o dia em que terminaram as férias escolares de inverno. E aí a CCTV disse que por conta disso eles queriam alterar o horário do desenho, mas que não tinham tirado o desenho do ar por motivo de violência ou nada do tipo. Alguns relatos da mídia levaram as crianças a acreditar que foi o freelancer Liu Shu-hong que causou o cancelamento. Isso porque ele já tinha escrito em seu blog que esse desenho era violento e tudo mais, e que a CCTV tinha que tirar ele da programação. Enfim, né, começou um monte de burburinho, boato, falando que era isso, aí chegava a CCTV e falava que não tinha nada demais. Não dá pra saber exatamente, mas na minha opinião eu acho que sim, tem a ver com esse episódio aqui. Foi meio difícil, mas eu encontrei uma informação que encaixa direitinho com esse caso. Dizem que, por conta de uma cena de um dos episódios, o desenho foi banido por uma semana. Não dá pra gente saber exatamente, né, se foi isso mesmo, se foi banido ou se não, mas, na minha opinião, eu acho que sim. Até onde eu vi, eu nunca assisti esse desenho, tá, gente? Mas parece que uma personagem tem que salvar uma florzinha, só que pra isso, ela precisa dar o seu sangue. Aí, eu vou falar aqui com palavras bonitinhas, né? Senão o YouTube me pega e eu também não posso colocar o vídeo inteiro aqui. Mas assim, primeiro ela faz um machucadinho, aí não cai sangue suficiente. Depois ela faz outro e mais outro, até que ela faz um machucadinho em seu pulso. E aí começa, né, a sair mais sangue como resultado. É uma cena bem dramática, mostra ela praticamente se machucando e doando sangue pra florzinha, né? E segundo outros sites, isso deu muita polêmica sim. E vários pais começaram a reclamar nas redes sociais, lá da China, que esse desenho era um tanto controverso. Tanto é que essa discussão sobre a violência e os elementos wuxia no desenho levou a apelos por um sistema de classificação para desenhos animados nacionais, que na época já acontecia no Japão e até onde eu vi aqui não acontecia na China. Eu não me lembro muito bem, mas tem uma cena, eu acho que o Shiryu, ele tem que dar o sangue dele por conta das armaduras. Só que, assim, para um anime como Cavaleiros do Zodíaco, é até meio esperado cenas como essa. Mas para um desenho fofinho como esse, você esperaria uma cena assim? Muita gente falava que o desenho, ele fundia temas e linguagem wuxia adulta com personagens fofinhos. Só que tudo exibido em um horário infantil. Bom, dizem que o desenho tratava de temas polêmicos. Eu não sei se eu vou conseguir citar todos aqui, mas um deles era lavagem cerebral. Tem um episódio em que o vilão, ele faz lavagem cerebral na Sally e faz com que ela fique contra os outros heróis.
O desenho também tinha menções a você tirar a sua vida. Isso acontece várias vezes ao longo do desenho. Por exemplo, a Sally, ela tenta tirar a própria vida depois de não conseguir usar mais a sua mão direita para lutar com espada. Tudo isso seria resultado de... é aquela palavra que começa com Thor e termina com Ura, de um outro vilão da série. Ou seja, né, o cara machucou a Sally e por conta disso ela não conseguiu usar o seu braço direito para lutar com a espada. E por conta dessa situação, ela queria se desviver. Olha só, algo muito saudável para uma criança de 6 anos assistir, né? Tem um episódio que o Tchau Tchau quase pula de um penhasco. Isso porque o Tchau Tchau, ele é um personagem que ele quer se vingar, né? Porque tiveram pessoas que tiraram a vida dos pais dele e ele quer se vingar dessas pessoas. Aí nesse episódio, ele começa a pensar que os seus 10 anos de planejamento de vingança foram por água abaixo, não funcionaram e por conta disso ele queria pular. Vocês sabem pra quê. Na cena ele é impedido por um outro personagem, mas não deixa de ser algo bem grotesco pra se colocar em um desenho infantil. Tem outro personagem, o Dada, que tenta cortar a própria garganta depois de ser forçado a trabalhar contra os outros mestres espadachins por um outro vilãozinho lá. E ele tem a esposa grávida como refém. Cara, só que eu achei pesado. Além disso, dizem que o desenho tem menções ao alcoolismo. Por exemplo, em um episódio, o personagem da Ben fica bêbado e começa a ter alucinações. Tudo isso depois que um personagem morre e a personagem Sally desaparece. No desenho tem várias ameaças a pessoa desviver a outra. Se é que vocês me entendem, né? De um querer acabar com a vida do outro mesmo. Tem também um personagem que se chama Killin, que o sangue dele fornece uma força tremenda para quem bebe. Então tem os vilões, né, que querem tomar esse sanguinho aí para ficarem fortes. Na primeira temporada, os vilões pertencem a uma religião do mal que eles chamam no desenho de culto ao tinhoso. E olha, devem ter coisas mais tensas relacionadas a esse desenho. Isso aqui são só informações que eu encontrei, até porque eu nunca assisti isso aqui. O que eu sei é que esse desenho também ganhou uma versão em CGI. E assim, quando você vê, parece desenho fofinho de Discovery Kids, mas se parar pra pensar que suas temporadas anteriores tinham uma história bem pesada, não sei se esse desenho também tem uma pegada pesada, né, essa nova versão em CGI, mas chega a ser algo bem surreal. Bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever, isso me ajuda muito. É isso, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!